ser cheio do Espírito. O que entendemos por essa expressão ser cheio do Espírito ou enchei-vos do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito é estar cheio da presença de Deus, é estar sob o domínio do Espírito Santo a tal ponto que o que te domina, direciona suas ações e falas é o próprio Espírito Santo. É estar cheio do Espírito, e isso é sobrenatural, porque as coisas sobrenaturais acontecem, como Marcos diz no capítulo 16 do seu Evangelho. E esses sinais seguirão aos que creem. Que sinais? Milagres, maravilhas, livramentos, coisas que para aqueles que não têm fé seriam coisas impossíveis de acontecer, seriam inconcebíveis, mas lembre-se que Jesus Cristo disse que esses sinais seguirão aos que creem, aos que acreditam, aos que têm fé. Por que a palavra de Deus nos dá essa ordem? Enchei-vos do Espírito. Porque se temos o desejo de termos mais de Deus, de sermos mais parecidos com Cristo, de entendermos mais as coisas espirituais, é necessário que nos enchamos do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito é uma necessidade para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é o de sermos parecidos com Cristo, é de sermos usados por Ele, precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós precisamos entender uma coisa. Ser cheio do Espírito não significa estar cheio do Espírito Santo. Recebemos ou somos batizados com o Espírito Santo quando nos convertemos a Jesus Cristo, quando confessamos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Neste instante, nós recebemos o dom do Espírito Santo, como o apóstolo Pedro fala em Atos no capítulo 2, a partir do verso 37. O apóstolo Paulo também cita em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 13. Que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos também o selo da promessa, que é o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito é ser vazio das coisas mundanas, é ser cheio de Deus, da presença de Deus. E quando você está cheio de Deus, você começa a perceber coisas sobrenaturais. Somos mais fortalecidos, mais fortificados, nos tornamos mais íntimos de Deus. Vocês perceberam que aqueles que tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus, aconteceu isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo? Eles falaram com Deus face a face, eles foram amigos de Deus, eles fizeram sinais e maravilhas, foram usados por Deus para escrever a sua palavra, a Bíblia que nós temos hoje. Quando temos o Espírito de Deus, Deus usa também. Mas quando, além de ter, nós somos cheios do Espírito Santo, o sobrenatural acontece. Passamos a enxergar o mundo espiritual de outra forma. Saímos da superficialidade e nos aprofundamos na fé. Nós caminhamos em direção à estatura do varão perfeito, à estatura de Deus, à estatura de Cristo. Saímos do natural e passamos para o sobrenatural. Você deixa de ser dominado pela carne, pelas coisas desse mundo e começa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é incrível, aleluia. Por isso que recebemos essa ordem de nos enchermos do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo ordena sim, porque o tempo verbal está no imperativo, logo é uma ordem bem específica. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É triste ver pessoas buscando base bíblica para beber, para encher a cara, envergonhando assim a Deus, a família, a igreja, o próprio Espírito Santo, e não obedecendo a Bíblia que nos manda encher-nos do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você lá vai caçar bebida, rapaz? A palavra de Deus diz: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos no capítulo 8, a partir do verso 5. É por isso que Jesus Cristo diz que a árvore se conhece pelo fruto. Jesus diz também lá em João no capítulo 8, verso 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem gosta do golo não se enche do Espírito. Ou você se enche de bebida ou você se enche do Espírito. Um monte de pessoas me pergunta se cristão pode ou não beber.
Eu te digo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei prender por nenhuma delas. Quem é de Deus tem o desejo de buscar e se encher de Deus, das coisas de Deus e do Espírito Santo. Quem é do mundo vai querer e vai buscar as coisas do mundo. Deu para entender? Então você me pergunta, como que eu posso me encher do Espírito Santo? A palavra de Deus responde de forma bem clara em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não tem segredo, a palavra ela é bem clara. Primeiro, falando entre vós em salmos e cânticos espirituais. Falando entre os irmãos, entre os membros da igreja, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos estão na palavra de Deus. Você já leu os salmos? O livro de salmos? Talvez da Bíblia seja o livro mais lido. Então, quando você está falando com os irmãos em salmos, ou até mesmo lendo a Bíblia como oração, como adoração, você está declarando a palavra de Deus. E quando você faz isso, você sente o mover de Deus, a presença de Deus, a manifestação do Espírito. E maravilhas acontecem. Sabe por quê? Porque Deus habita em meio aos louvores. É triste quando nós vemos Deus nos oferecendo tantas bênçãos por meio da palavra, e nós vemos pessoas buscando base bíblica para escutar música secular, músicas mundanas. Através das músicas do mundo, você nunca poderá se encher do Espírito Santo. Você não pode se encher do Espírito com aquilo que é do mundo, por mais bonito que seja, por mais atrativo que seja, por mais que inteligente que seja a letra ou o cantor. Você não pergunta para o derrotado o segredo da vitória. Como que um salvo em Cristo Jesus vai perguntar para um perdido, um ímpio, como se encher do Espírito? Quando você ouve músicas seculares, você pode se alimentar a sua alma. Você poderá se encher de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. E outra, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A palavra de Deus ela é clara. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Segunda coisa, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, ou seja, adorando a Deus, louvando a Deus. Você louva a Deus por aquilo que Ele faz, você declara os feitos de Deus. Deus cura, salva, liberta, transforma. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica, e Ele tem nos dado nova vida, coisas que Deus faz. Você adora a Deus por aquilo que Ele é. Quem é Deus na sua vida? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Tu és santo, Tu és santo. Louvando, adorando a Deus, é assim que você se enche do Espírito. 3. Dando graças a Deus por tudo. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, de choramingar, faça igual a Jó. Deus dá, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, glórias a Deus. Glorifica, meu querido. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque você poderia estar pior e não está pior porque Deus te preservou. Quando você agradece, você mostra uma qualidade cristã. Gratidão. E isto é de Deus. Agora, coisa horrorosa é gente mal agradecida. Deus gosta de gente grata. E finalmente o quarto ponto que nós vemos nesse texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, sendo humilde, respeitando os irmãos,
Quem é cheio do Espírito não menospreza o irmão só porque este não tem determinado dom espiritual. Ah, eu sou cheio do Espírito e você não é. Ah, eu sou batizado no Espírito e você não é. Ah, eu tenho determinado dom e você não tem. Isto é orgulho. E lembre-se, Deus rejeita os orgulhosos. Os dons do Espírito são para servir e não para você ficar se gabando, se exaltando. Examine-se a ti mesmo. Deus conhece o nosso coração. Não adianta falar que é cheio do Espírito, que foi batizado no Espírito, que teve manifestações de dons espirituais e está com a vida toda atrapalhada. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Pois é. Nós deveríamos falar isso com mais temor, porque Deus conhece os nossos corações e nós vamos prestar conta para Ele de tudo o que fizermos, quer seja bom, quer seja mal. O apóstolo Paulo, ele foi um homem cheio do Espírito de Deus. Ele teve mais dons, mais experiências, mais conhecimento que qualquer um de nós. E na sua carta aos Romanos ele declara: miserável homem que sou. E na sua carta aos Coríntios ele diz que toda a glória, todo o status que ele tinha adquirido no mundo, ele considerava como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. Então, meu querido, para que se gloriar, para que se vangloriar? Então a gente vê que nós precisamos mais de Deus para nos enchermos do Espírito. Enquanto muitos querem se entupir com as coisas do mundo, quem é de Deus deseja se encher com aquilo que é espiritual. E se vão nos odiar por isso, quem é de Deus não deveria se preocupar. O que não podemos é compactuar com o que é errado. É preferível você ser odiado pelas pessoas e amado por Deus do que ser amado pelas pessoas e ser rejeitado por Deus. Pense nisso, reflita nisso, encha-se do Espírito Santo e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.